Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. É muito massa estar conversando, né, enfim, no PUF, porque de fato é um momento muito especial. É um momento que vocês estão dando aqueles toques finais para a EJ estar lá funcionando e etcétera, então é muito especial estar por aqui. Prazer, eu sou presidente executiva da FEGEP, então hoje em dia eu olho muito para, tanto a área de vendas da FEGEP, quanto a área de relacionamento com os parceiros, porque explicando para vocês, a FEGEP vende produtos, a gente não vende serviços, como as EJs, as futuras EJs de vocês vendem, né. Então eu cuido tanto da parte de vendas, quanto da parte de fato de relacionamento com esses parceiros que compram os produtos da FEGEP. E além disso, posicionamento governamental, posicionamento perante o mercado, etcétera, tudo isso sou eu que e eu sou pós-júnior da FECAP Júnior Consultoria, que é uma empresa júnior de gestão lá da UPE, inclusive coincidiu que eu aqui, hoje dando esse treinamento remoto daqui. Vai ser um prazer estar com vocês conversando um pouco mais sobre o modelo de negócio para pós-valor hoje. E aí, vem, esse é um prazer. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Como o Gil falou, um prazer demais estar aqui por aqui. Logo que a o convite, fiquei muito animada para participar. E prazer, eu sou assessora de negócio, executiva de contas aqui da FAGEP. Ali tá as duas funções, mais ou menos. Mas basicamente o que eu faço aqui é de fato vender. Então, eu faço prospecção, vou atrás de possíveis parcerias, apresento as propostas, apresento os nossos produtos para, de fato, fechar essa parceria juntamente com a FAGEP. E aí, eu sou pós-júnior da ARCO, que é uma EJ de arquitetura, engenharia e design da Federal. Eu fui diretora de vendas lá e basicamente é isso. Boa. E a gente já pode começar. Como o Brenda disse, sintam-se muito à vontade de levantar a mão, de fazer perguntas durante o momento. Afinal, o momento é de vocês, né? Então, vamos nessa. Pode passar, Brenda. E aí, primeiro, o que é modelo de negócios, né? Basicamente, modelo de negócios, como está dizendo aí no slide, né? É como a empresa entrega valor para os clientes. Então, assim, se vocês não têm realmente essa visualização de que o que é que a empresa vai estar agregando na vida do cliente de vocês, a gente não tem um modelo de negócios. Então, basicamente, de forma muito simples, é isso. Então, cada empresa tem um tipo de empresa, né? Então, hoje a gente vê tanto empresas gigantes que têm, por exemplo, mais de uma fonte de receita, tem mais de uma coisa que elas fazem. E aí, basicamente, o modelo de negócio é isso. É como a gente entrega valor para aquela pessoa que é o consumidor final dos nossos serviços ou produtos e etc. E aí a gente tem meio que a explicação, né, do que é modelo de negócios, mas como é que a gente constrói, como é que a gente entende qual é o modelo de negócio ideal para a nossa J de forma palpável. Basicamente, a gente tem, hoje, uma metodologia que é muito utilizada, tanto no México quanto no mercado, que é o Canva de modelo de negócio. Então, basicamente, grande parte desse treinamento, a gente vai utilizar algumas metodologias que vão ensinar vocês como é que vocês vão, na prática, construir o modelo de negócios. E aí, esse Canva de modelo de negócio que a gente vai apresentar agora, ele é baseado realmente nesse livro aí, né, que, enfim, é um livro muito grande, é um livro muito extenso. A gente pega só realmente a metodologia, e essa metodologia, de fato, ajuda muito hoje as empresas a verem como construir um modelo de negócio palpável para entregar valor de fato ao cliente. Pode passar, Bruno. E aí, esse basicamente é o Canva do modelo de negócio. Então, se vocês procurarem no Google, vocês acham. Então, tem ele editável, tem ele um pouco diferente, enfim, tem várias formas de a gente estar preenchendo ele. Mas aí, vou explicar por cima, assim, porque depois Tainá vai adentrar um pouco mais em eh, cada uma dessas lacunas, de como a gente preenche, de como a gente entende como preencher essas lacunas. Mas, basicamente, de maneira geral, esse é o Canva de modelo de negócio. Pode passar, Brenda, que aí tem a forma de preencher. E aí, trazendo para vocês, antes de explicar de forma mais generalista, que a gente, para entender o nosso modelo de negócio, tem realmente um caminho que a gente precisa seguir. Então, não tem como eu definir quais são os parceiros que vão me ajudar a entregar o valor para o meu cliente, se eu não sei qual é o meu cliente.
se eu não sei qual é o segmento de cliente, sabe? Então, de fato, esse Canva precisa ser preenchido em uma ordem específica para que a gente consiga achar a resposta certa para o nosso modelo de negócio, né. Então, como tem aí nessa imagem, primeiro que a gente tem que olhar o segmento de cliente. Então, é muito aquilo que a gente fala do produto ou do serviço centrado no cliente. Quando eu falei um pouco sobre o que era modelo de negócio, né, lá no começo, de forma bem ampla, eu falei isso, de, modelo de negócio é como a gente entrega valor para o cliente. Então, para a gente saber como entregar valor, a gente precisa saber quem ele é. Então, por isso que primeiro a gente dá uma olhada em relação a esse segmento de cliente. E segundo, a gente vai para a proposta de valor. Então, é realmente quando a gente entende o que é que esse cliente entende como proposta de valor, o que é que esse cliente tem enquanto dor, para que a gente consiga, de fato, trazer a solução que ele precisa, ou para o negócio dele, quando a gente vende para empresas, ou para ele, né, se a gente vende para pessoas físicas. Depois a gente entende os canais de venda, então como é que a gente alcança esses clientes, como é que a gente, de fato, consegue entregar essas soluções. Depois a gente entende o relacionamento. Então, como é que a gente vai se relacionar com esses clientes? Desde a etapa em que a gente está procurando esses clientes até realmente como é que a gente vai se relacionar durante esse processo. Ou de execução do projeto, né, se a gente vender um serviço, que muitas das EJs vendem, ou enquanto a gente está ali, vendendo o produto. Depois a gente vai entender as fontes de receita. Então, vou dar um exemplo. Hoje na FAGEP, a gente tem diversas fontes de receita. Então a gente tem tanto uma receita voltada a vendas diretas, que é o que a Tainá faz, quanto uma receita voltada mais a, eh, empresas juniores que pagam a FAGEP por estarem associadas também e receberem benefícios. E aí, além disso, tem outras fontes de receita que são um pouco mais complexas, como, por exemplo, lucro de evento e etc. Mas para uma empresa funcionar bem, é preciso entender de onde ela vai gerar a receita, de onde ela vai ter o lucro dela. Porque aí, se a gente vê diversas fontes de receitas, a empresa de fato vai virando cada vez com um fluxo de caixa mais robusto e vai realmente crescendo. Depois são os recursos-chave. Então, como é que essa empresa vai entregar esse valor, sabe? O que é que essa empresa precisa para conseguir entregar tudo isso que esse cliente vai precisar? São as atividades, quais são os processos. Parcerias chaves, que é se essa empresa precisa de ajuda externa, e ser entregue o valor maior para o cliente, quanto de fato auxiliar no funcionamento dela enquanto empresa. E por último, a estrutura de custos, né? Que é para a gente entender tanto a estrutura de custos realmente daquele produto ou serviço e também da empresa, para que a gente entenda como o modelo de negócio vai ser estruturado. Então, é muita coisa, como o Dex disse no começo do treinamento. E agora a gente vai se adentrar um pouco mais em cada uma dessas lacunas. Boa. E aí, como ajuda esse geralzão? Agora a gente vai trazer um pouquinho mais detalhado e com alguns exemplos também. E aí, quem sentir vontade, assim, para trazer ideias, ou então saber, tipo, isso de fato encaixa nessa parte, fica à vontade, tá? E aí, primeiramente, começando pelo segmento de cliente, né? Então, é de fato saber quem são as pessoas que a gente quer trazer os nossos serviços. Então, a gente sabe que tem alguma forma de padrão, assim, mais ou menos, que os clientes das AJs têm. Então, por exemplo, às vezes podem ser lojas, pode ser uma pessoa física, então, tipo, já são formas diferentes. E aí a gente traz aqui algumas perguntas que podem direcionar melhor vocês a ajudarem a criar esse segmento das AJs. Então, quais são os clientes que você pretende atender? Quais são os serviços, de fato, que esses clientes vão usufruir? Se eles têm algum perfil específico, como que eles estão agrupados, onde que eles estão localizados e se tem alguma necessidade em comum. Essa necessidade em comum é muito importante porque não adianta de nada você chegar para uma pessoa que não tem a sua dor, a dor que você vai sanar com o seu serviço, sabe? Então, a gente tem aí, por exemplo, produtos de desenvolvedores e consultórios odontológicos. E aí eu posso trazer, por exemplo, aqui a Arco, né? Eu fui diretora. Então, normalmente a gente tem uma gama diversa, assim, de possibilidades. A Arco trabalha com serviços de arquitetura, então pode ser pessoa física que quer reformar o seu quarto, mas também pode ser uma pessoa jurídica que quer reformar a sua loja, sabe? Então, a gente tem aí diversas opções de personas e clientes possíveis. E pode passar, Tex.
Ó, segundo passo é de proposta de valor. E aí eu trago até uma coisa que a gente teve uma capacitação ontem, a diferença, assim, entre característica e benefício. E aí, característica é a característica do seu serviço. Então, tipo, o que é que ele pode ajudar aquela pessoa a sanar uma dor. E os benefícios é justamente, tipo, o que é que essa pessoa vai tirar, de fato, de benefício do seu serviço. Então, eu tenho uma necessidade, e aí o meu serviço vai trazer esse benefício para ela, sanando essa dor. Não sei se deu para ficar muito claro. Mas, por exemplo, essa solução que você passa vai estar sanando alguma dor da pessoa. E aí você tem que passar uma proposta de valor para ela, para saber qual é o seu diferencial, por que ela tem que fechar com você e não com outra J, então com uma empresa de mercado sênior e tudo mais. E basicamente é isso, no geral. Então a gente pode trazer, por exemplo, a experiência que a gente traz. Então, dar um mimo no final do projeto já é uma proposta de valor diferente. O que a gente aborda nos nossos projetos. Então, se a gente preza muito pela sustentabilidade, pela acessibilidade, a gente reduz os custos de execução de obra, por exemplo. Então, tem que trazer essa proposta de valor de forma muito clara para os clientes, para os leads se interessarem assim cada vez mais. E é até um gatilho de venda. Boa. E aí, passando para canais, qual é a forma que eu quero me comunicar, né, com esses possíveis clientes e tudo mais? E aí a gente tem diversas formas, tanto de prospectar quanto de manter um relacionamento. Então, por exemplo, aqui na FAGEP, uma forma que eu prospecto muito é através do LinkedIn e do e-mail. Já na EJ, eu prospectava por ligação mesmo. Então, a gente tem essas diferenças, assim, comum. E aí, você tem que estudar, de fato, qual que é o perfil que o seu cliente utiliza mais. Então, se é uma pessoa jurídica, provavelmente você vai encontrar ela no LinkedIn. Mas se eu quero prospectar uma loja ou coisa do tipo, eu posso encontrar um contato no Maps e tal, e prospectar ele através de ligação. E quer falar, Ju? Isso. E aí, só para complementar, a gente não pode se limitar e não deve a só um canal de aquisição de cliente. Então, hoje, a gente ter aquela estratégia multicanais, que a gente chama, é muito importante. Porque, por exemplo, às vezes o cliente conhece por Instagram, porque você fez ali um anúncio, né, por meio de tráfego pago, e aí esse Instagram, ele aperta num link para conhecer mais sobre você, por meio do WhatsApp, digamos. E aí no WhatsApp você já começa uma conversa, etc. Então é bem legal entender e mapear qual é o caminho desse cliente até fechar o negócio com você, sabe? Então, por onde ele vai lhe achar e quais são os canais que ele vai entrar em contato com você até de fato fechar o negócio. Então, isso entra até na parte de reunião de negociação. Então, sei lá, se você prospectou, como a Tainá disse que fazia na empresa júnior dela, se você prospectou por meio de ligação, entender, certo, prospectei por meio de ligação. Como é que eu vou fazer a primeira reunião com esse cliente? Será que é presencial? Será que é online? Qual plataforma eu vou utilizar? Eu vou manter o contato por onde? Vou solicitar o e-mail dele? Vou solicitar o WhatsApp? Então, é realmente mapear toda essa jornada de canais utilizados pela Jota até o cliente de fato fechar o projeto, sabe? Isso, boa. A Gil complementou de uma forma, tipo, muito importante, assim. E a gente traz até essa dualidade, essa diferença, assim. Por exemplo, a gente pode ter muito mais alcance no Instagram e outras TJs podem ter muito mais alcance por site, sabe? Então, tem que estudar muito bem e, de fato, analisar, ver os dados para, de fato, saber se é viável ou não, o que é mais comum, assim, e o que mais funciona para a EJ. Aí pode passar, Dex. A questão de relacionamento, então, como que esse relacionamento e essa comunicação vai ser mantida. Então, já junta com a questão de canais. Vai ser um grupo no WhatsApp que a gente vai manter essa comunicação, tem alguma outra plataforma. Então, tipo, tudo isso está relacionado à forma de relacionamento. E aí, estabelecer pontos de contato, tudo isso, tipo, poxa, eu estou fazendo um projeto para o cliente. Eu não posso passar uma semana inteira sem dar atualização para ele do que eu fiz, do que o projeto andou. Então, toda semana eu vou falar na segunda-feira e na sexta-feira o que são os pontos de contato, o que eu estou fazendo e atualizações, sabe? Então, são exemplos, assim, de relacionamento que a gente tem que manter com os clientes para ter essa comunicação e, ao final de tudo, fidelizar, né? Porque a gente quer que os clientes continuem com a gente. Mas fala, Ju. Boa, uma complementação, assim, em relação ao ponto de contato que Tainá falou, vou dar um exemplo. Na minha Jota de origem, a gente chamava de report semanal. Era isso.
basicamente uma porcentagem de onde o projeto estava. Então, por exemplo, tinha uma plataforma e tal de gerenciamento de projetos, e aí ele soltava a porcentagem de andamento do projeto. Então, se o projeto estava em 60% e etc. E esse report era basicamente, uma página de PPT igual a essa que a Brenda está apresentando, dizendo a porcentagem do projeto, o que foi feito semana passada e o que ia começar a ser feito essa semana. Então, basicamente é isso que Tainá falou de entender qual é o ponto de contato do seu cliente. E aí na minha Jota, eu fui gerente de projeto também. E aí, enquanto gerente, eu lembro muito que eu personalizava bastante para o cliente. Então, tinha cliente que, por exemplo, gostava de um relatório de como tinha sido as entregas de semana. E aí a gente mandava um documento um pouco maior. Tinha cliente que nem lia, que se mandasse um documento no grupo do WhatsApp, que era o grupo do projeto, ele não lia. Então, a gente enviava uma mensagem simples, dizendo a porcentagem do projeto, a entrega que estava sendo realizada e se tinha algum comunicado para ele, sabe? Por meio de mensagem mesmo, muito rápida. Tinha cliente que toda semana gostava que ligasse para ele. Tinha cliente que gostava de reunião toda semana. Então, essa parte do relacionamento é muito também de entender. Caramba, eu sou uma empresa que realmente precisa entender como é que eu vou tratar meu cliente. E algumas mudanças, sabe? Não tem como a gente ter um processo fechadinho quando se trata de relacionamento. Porque relacionamento depende muito também de como a pessoa gosta, né? De, enfim, ter esse ponto. Então é legal a gente buscar realmente se adaptar ao cliente. E aí não só voltado a durante a execução do projeto, enfim, durante essa parte do relacionamento, mas também durante a negociação. Porque tem cliente que, por exemplo, gosta de reuniões muito mais rápidas. Você não vai ficar meia hora explicando os detalhes do seu serviço para ele, sabe? Então é importante a gente também ter essa sensibilidade de entender o perfil do cliente, de entender essa pessoa, para que a gente consiga pegar um processo que já existe e adaptar um pouco para que esse cliente seja, enfim, se for um cliente que seja uma negociação, que esse cliente feche, ou seja um cliente que seja de relacionamento durante o projeto, durante a execução do serviço, ele de fato consiga gostar e, como Tainá disse, fidelizar depois de terminar o projeto. Boa. E aí fica até como um complemento, tipo, vocês darem uma pesquisada, uma estudada sobre perfil de cliente e tudo mais. Porque tem conteúdos muito legais na internet e bem completinhos. Falando, assim, de cada perfil mesmo, que cada pessoa gosta de abordar nas negociações. Inclusive, eu soube que amanhã, né, Brenda, tem o puff sobre isso, tem um treinamento sobre isso. Então vocês vão conseguir já se aprofundar bastante. Boa, perfeito. E aí pode passar, Brenda. E aí, como o Gil falou, as fontes de receita. E aí é justamente isso, de tipo, quais são as formas de entrada de dinheiro, de caixa, para a EJ. E aí é tudo isso, de tipo, poxa, a gente vai receber através de via boleto, transferência bancária, vamos aceitar cartão. Tudo isso tá dentro dessa parte, então tem que ser bem mapeado com a questão do financeiro e tudo mais. E aí, aqui a gente tem como, por exemplo, a parte de negociação, a venda de aditivos, a taxa de assinatura, emissão de nota fiscal entra aí também. Todos esses fatores, assim, têm que ser bem mapeados e detalhados, assim, para de fato saber quanto que vai entrar de lucro e tudo mais. E pode passar. Recurso-chave. Então, o que é necessário para a EJ para a gente fazer esse serviço e para entregar de fato essa proposta de valor? E aí, basicamente, o seguinte: a gente, trazendo como exemplo a Arco, a gente precisava de arquitetos formados para assinar os nossos projetos. Então, isso é um recurso-chave. Eita, Ju. Isso é um recurso-chave para, tipo, a empresa de fato executar o serviço. Mas, para apresentar a proposta, a gente, por exemplo, tem que se deslocar. Varia bastante. A gente pode marcar uma proposta tanto online quanto presencial. E às vezes a gente precisa, de fato, ter esse deslocamento, todos esses recursos de fato. Então, basicamente é isso. Então, a gente precisa, por exemplo, alguma J de levantamento, a gente precisa de equipamentos que façam essas medições e tudo mais. A gente também precisa colocar aí a questão de, tipo, o local que a gente vai produzir, se a gente precisa pagar alguma coisa a mais. Tudo isso tá por aí dentro. Fala, Dex. TJ fazendo
É não pensando, por exemplo, a minha J tem sala, eu vou incluir tipo uma porcentagem do custo de energia médio, porque o meu time vai estar trabalhando dentro da minha sala. Isso é uma conta meio difícil de se fazer, mas se você não incluir isso dentro do valor que você está cobrando, talvez você esteja meio que pagando para trabalhar em algum momento, porque, tipo, mesmo que seja pouco. E acho que se encaixa muito com isso de recurso. Isso, é de fato saber quanto que custa o seu trabalho, sabe? A gente não tá aqui trabalhando totalmente de graça. E é mais ou menos isso. Pode passar, Dex. E a atividade-chave é, de fato, o que a gente precisa. Então, a gente precisa produzir, quais são as plataformas que a gente utiliza, quais são os processos que vão ter. Tudo isso tem que estar incluso aí nessa parte de atividades que são importantes para serem feitas e tudo mais. Então, basicamente, é a forma que ao longo do seu projeto vai funcionar. Então, quem são as pessoas responsáveis, quais são as atividades que elas têm que fazer, o que, que elas têm que entregar. E aí, eu posso trazer como exemplo também o gerente de projetos da Arco, ele era responsável por gerenciar os consultores do projeto, e os consultores do projeto tinham que enviar a atualização do relacionamento, atualização de como o projeto estava andando. E aí, isso é uma atividade-chave que é atribuída ao gerente, e ele tem uma data para passar isso para os consultores, tem uma data para cobrar a eles, então todo esse processo tem que ser pensado. Beleza? E aí, a gente entra para a questão de parcerias. Parcerias chaves. Quais são essas parcerias que funcionam melhor para a EJ e tudo mais? Como que elas ajudam? E aí, eu posso voltar, por exemplo, ao exemplo da Arco. Estou trazendo bastante aqui, porque foi de fato a realidade que eu vivi bastante por ter sido diretora de negócios. Então, a gente tem que assinar os projetos. Então, a gente tem que ter um engenheiro parceiro, tem que ter um arquiteto parceiro para assinar pela gente. Eles vão assessorando, validando e tudo mais. Outro exemplo são terceirizações, escritórios que a gente tem uma parceria e que podem terceirizar alguma parte de fato, execução do projeto para a EJ. Ter profissionais de mercado ali, tanto para assessorar, para dar dicas, mas também para terceirizar e tudo mais. Então, tipo, essas parcerias são bem importantes e muito válidas, assim, para desenvolver a EJ e ter todo esse processo mesmo bem mapeado. E fala, Ju. Isso, só para complementar, é muito interessante vocês olharem para o segmento da RJ de vocês e entender quais parcerias são essenciais para que minha EJ consiga entregar o meu serviço. Então, Tainá deu muito bem o exemplo da Arco, que precisa realmente de uma assinatura, enfim, é uma EJ que tem trâmites que precisam. Então, algumas EJs de vocês, dependendo do segmento, vão precisar obrigatoriamente de parcerias para que os projetos sejam realizados. Então, olhem o segmento de vocês, busquem isso, para ver quais parcerias são essenciais. Depois de entender as parcerias essenciais, a gente vai para as parcerias que são, de fato, acessórias. Então, como o meu projeto, como o meu produto, como tudo isso consegue entregar mais valor para o cliente. E aí eu vou dar o exemplo da minha jota de origem. A minha jota de origem é uma jota de administração, e muitas vezes chegavam demandas de, por exemplo, uma pesquisa de mercado e depois uma construção de marca, que queria realmente fazer o branding, etc. Como minha J era só de administração, a gente não tinha esse serviço aqui. E aí a gente pegou e terceirizava as Jotas para que a gente conseguisse entregar o serviço completo para o cliente. E se a gente fosse fazer, não ia ficar da melhor forma possível, né? Porque não é da nossa expertise. Então, entender essas parcerias são essenciais e as acessórias. As acessórias geralmente aumentam o ticket médio do serviço de vocês e auxiliam também a vocês terem, querendo ou não, uma cartela maior de serviços para ofertar esse cliente final. Boa, a Gil falando até me lembrou. Uma época que a gente tinha um parceiro na Arco de execução de obra. Então era muito interessante, porque, tipo, a EJ a gente não faz, de fato, a execução. Mas a gente tinha um parceiro que dava um desconto quando era cliente da Arco e não sei o quê. Então, tipo, tem esses parceiros de mercado sênior já, mas também é muito importante a gente mapear parceiros no próprio MEG. Então, a nossa rede tem muitas AJs diversas que são muito interessantes e são muito possíveis de fazer essas parcerias. Então, o Ju trouxe um exemplo muito importante aí, que é muito fácil de ser aplicado e tudo mais. E aí, esse relacionamento super bem trabalhado, assim, no MEG é incrível. E pode passar mais um, Dex.
E aí a questão de estrutura de custos. Voltando ao exemplo de, poxa, temos que ter um arquiteto ou um engenheiro responsável para assinar, a gente paga a essas pessoas. Então, a gente já tem que estar incluso dentro do valor do projeto, quanto que a gente vai pagar para esse responsável assinar. Então, tem tudo isso, a questão também que Dex falou, de, poxa, é a energia da minha sala, a gente já calcula aí dentro. Saber quanto que vale a hora por membro, então, por exemplo, ter todos esses custos. Eu não sei ao certo como que faz, mas, por exemplo, a gente utilizava uma planilha que ela já tinha lá quanto que valia a hora por membro de trabalho. E aí, quanto que essas pessoas vão trabalhar, quanto que fica, de fato, um projeto lucrativo, quantas pessoas que vão estar também trabalhando dentro do projeto, porque não adianta de nada a gente precificar para 2 pessoas estarem dentro dele e, no final de tudo, ter 3, 4 para, de fato, conseguirem cumprir a demanda. E pode falar, Ju. Boa. Só um ponto, assim, em relação à estrutura de custos, é que, às vezes, a gente, por estar no movimento de empresa júnior, né, que vai ser uma realidade de muitas das AJs de vocês já, a gente tem alguns custos que não são custos... Calma. Não são custos... Não é que não sejam custos normais, mas não são custos usuais de empresas de mercado, empresas seniores. E eu vou dar um exemplo. Eventos. Estar no movimento Empresa Júnior permite que vocês vão para eventos, tanto a nível Pernambuco quanto a nível Brasil. Então, é legal vocês mapearem os custos desses eventos para que vocês consigam fazer com que a AJ pelo menos ajude a levar algumas pessoas para esses eventos, sabe? Então, os custos, não só esses custos de básicos, né? Fixos de sala, de energia e etc., mas também custos que não são usuais do mercado sênior, como, por exemplo, eventos e etc. Então, entrando no movimento Empresa Júnior, é uma realidade que vocês vão enxergar na EJ de vocês. Então, é legal vocês já terem esse conhecimento que vocês vão precisar separar também um valor para fornecer vivência empresarial para os empresários juniores que vão estar na EJ de vocês, que é, de fato, muito importante. E a gente entra no movimento Empresa Júnior para ter essas experiências, né? Boa, perfeito. E aí, só complementando, tipo, a gente sempre tem gastos fixos, seja com a parte de identidade social media, parte de tráfego pago, sempre tem coisas que as AJs gastam normalmente. E aí pode passar, Dex. E aí, esse é um exemplo, não está muito visível para vocês, mas acredito que a gente vai disponibilizar o material e aí vocês podem dar um zoom melhor. E tudo isso foi construído, de fato, para, tipo, viabilizar e ter tudo bem completinho, de fato, para saber o que está sendo vendido e tudo isso. Então, é uma bem síntese, assim, um exemplo bem palpável para vocês. E aí, bora passar, porque Dex já me mandou uma mensagem cobrando pelo tempo. E aí, a gente tem vários tipos, assim, de modelos de negócios, mas os mais comuns são B2C, que é para relação direta entre a corporação, né, a empresa e os consumidores. Então, de pessoa jurídica para pessoa física. Então, é uma pessoa comum, um cidadão normal. E B2B, que é de empresa para empresa. Então, relações comerciais. E aí, Ju, faz a ADM, pode completar melhor. Isso, eu vou só dar um exemplo bem rápido, porque eu acho que vocês vão enxergar isso de maneira muito mais clara com exemplos do que a gente falando, que é entre corporação e consumidor e entre empresas. Quando eu vendo, por exemplo, a empresa júnior de origem de Tainá, é uma empresa de arquitetura. Quando eu vendo um projeto para uma pessoa que quer reformar sua casa, eu estou fazendo uma venda B2C, ou seja, eu estou fazendo uma venda para um consumidor final. Quando eu estou, por exemplo, na minha AJ de origem, que eu fazia consultoria para empresas, então eu chegava e ajustava o comercial de uma empresa, ajustava o financeiro, era uma relação B2B, ou seja, é uma relação que uma empresa ajuda a outra, enfim, a impulsionar ela. E esse outro modelo que é a assinatura é, por exemplo, Netflix, que você assina e tem acesso mensal a um produto, sabe? Ou então, por exemplo, quando a gente tem empresa, a gente tem CRMs, que é um momento ali que a gente tem todos os dados dos nossos clientes, que a gente faz, sei lá, fluxo de cadência para vendas e etc. Aí, às vezes, a gente faz a assinatura daquele produto, sabe? Então, basicamente, eu acho que fica mais claro por meio de exemplos. Isso, tipo, um outro exemplo de assinatura é banco de horas,
Então, as horas que você vai dedicar ao trabalho, isso aqui, a pessoa vai pagar acima dessas horas e tal. E aí tem esses tipos, e quem quiser também estudar um pouquinho mais, tem diversos na internet. Mas esses são os mais comuns. E pode passar, Dex. Boa. E aí, uma forma, assim, da gente unir, né, o modelo de negócios e também agregar a missão, visão e valores. Então, cada J tem sua missão, a visão, os valores, e a missão de representar e desenvolver o médio pernambucano, a visão de ser uma federação de alto impacto, e os valores ter uma postura empreendedora, sinergia, orgulho de ser médio, transparência, compromisso com resultados e autenticidade. Isso tudo varia de EJ para EJ. Então, assim, todo o movimento, a gente trabalha para um Brasil mais empreendedor, toda essa frase que vocês já conhecem, clichê, cada J tem o seu. Então, tipo, isso é muito bacana de a gente gerar mais valor para os nossos clientes, de fato, seja de, tipo, nossa, impulsionando os estudantes de tal curso e tudo mais, porque, de fato, tem pessoas que gostam disso e querem investir nas AJs por ter essa missão, né, também, mas é bem variável, assim. E aí, de EJ para EJ, a gente consegue destrinchar e trabalhar até a cada ano, assim, por exemplo, a gente tem visões diferentes, uma missão a ser alcançada, é bem variável. E aí, isso é muito legal de ser construído, porque é um processo criativo também. E vai passar, Dex. E aí, no final de tudo, o que a gente deve fazer, assim, para, de fato, agregar essa missão, visão e valores ao nosso modelo de negócios? É de ter em mente tudo isso que a gente quer, quais são, de fato, os nossos propósitos. É passar isso bem direitinho numa reunião de diagnóstico, numa reunião de proposta. Fazer pesquisas de mercado são muito importantes para a gente saber. A gente sabe que o mercado é muito sazonal. Trazendo de novo, por exemplo, de arquitetura. Às vezes a galera tá na praia, janeiro e tudo mais, não tá querendo reformar a casa. Tá querendo reformar lá para julho, junho, que tá todo mundo mais em casa, tá um tempo mais chuvoso, tá olhando mais a casa. Tem toda essa sazonalidade, assim. Então, uma pesquisa de mercado é bem importante de ser feita, dependendo do seu nicho também, principalmente. Avaliar as ideias, então, tipo, saber se faz sentido ou não esse projeto ser vendido, esse serviço ser feito. Construir o Canva de modelo de negócio é muito importante para, de fato, ter mapeado o que a gente tem que fazer, quais são os processos, porque uma pessoa que vai entrar depois de você tem que saber o que ela tem que fazer. E aí esse Canva já ajuda bastante. E sempre validando e revisando. A gente nunca tem um modelo de negócio definido, perfeitinho, na caixinha e tudo mais. Sempre varia de situação para situação, de ano para ano, de diretoria para diretoria. Tudo isso é muito variável e também a gente vai testando bastante. Então, por exemplo, eu posso testar agora, falar prospectando só por mensagem no WhatsApp. Mas aí depois eu vi que isso não está sendo muito assertivo. Eu vou prospectar agora pelo Instagram. Pode ser muito mais assertivo do que eu prospectar pelo WhatsApp. E é isso que é sempre validando e revisando. Boa. E aí, só para complementar rapidinho, antes de passar, isso de validar e revisar é muito importante, porque basicamente a gente tem uma empresa, essa empresa precisa se atualizar e entender também o que o mercado pede. Então, não é só a EJ de vocês, é o que o mercado também está solicitando. Então, é legal a gente sempre, enfim, fazer essas revisões constantes. Pode passar. E aí, agora a gente entra em proposta de valor e cadeia de valor. Então, Thay falou um pouco do que é proposta de valor, só que a gente vai se adentrar um pouco mais agora. Passar. E aí, o que é a proposta de valor? É a forma com que a gente mostra para o cliente o motivo de ele fechar com a gente. Então, por que fechar comigo e não com a minha concorrência, né? E aí, vou dar um exemplo. Quando a gente tem empresas de... deixa eu dar algum exemplo. Arquitetura. Uma empresa de engenharia e arquitetura. Tem mudanças. Então, por exemplo, uma proposta de valor da empresa júnior que está e veio, que é de engenharia e arquitetura, pode ser ter todo o serviço, desde a parte de construção da planta da casa, até o projeto hidrossanitário, até a decoração do ambiente. Então, a proposta de valor dela é essa, ter todos os serviços juntos. Enquanto uma EJ que só tem arquitetura consiga só fazer o projeto de decoração, sabe? Então, a proposta de valor o que a EJ de vocês vai ter de diferente para uma empresa sênior ou uma empresa
júnior do mesmo segmento, eh, vocês conseguirem realmente se destacar em meio a essa concorrência, sabe. Pode passar. Pronto. E aí o que é a proposta de valor, né, assim, por meio de uma frase. Então, a proposta de valor é uma prática originária do marketing com o objetivo de levar o cliente a uma ideia clara, concisa e transparente de como um determinado negócio pode ser relevante para ele. E aí tem uma pessoa que eu conheço que me ensinou muito enquanto eu estava no Movimento Empresa Júnior, que sempre me dizia, quando eu tinha um serviço ou um produto: "Se você não consegue dizer o que é que o seu cliente ganha em contratar esse serviço ou produto em uma frase, é porque a proposta de valor não está clara". Então, é muito importante a gente fazer essa proposta de valor ser clara, para que a gente consiga comunicar a esse cliente e ele consiga enxergar isso de forma muito fácil. Porque proposta de valor tem que gritar proposta de valor, sabe? Não é uma coisa que a gente tem que explicar muito. Se a gente tem que arrodear muito, explicar muito, dar muitos exemplos, é porque a proposta de valor não está clara. Pode falar, Thay. E uma outra é de, tipo, você confiar e acreditar no seu produto, sabe? Isso é muito importante, tanto na forma de você vender, falar e tudo mais, e para a pessoa entender de fato o que você está fazendo. Porque não adianta de nada eu estar vendendo alguma coisa se eu tô pé atrás e tipo, poxa, eu acho que isso não vai dar certo para você. A pessoa vai ficar pé atrás e não vai querer comprar. Então isso tudo está dentro de proposta de valor, como é que você está posicionando e vendendo de fato. Exato, perfeito. Pode passar. E aí, como é que a gente passa para o cliente, né? Então, a proposta de valor, ela não está só no seu produto, no seu serviço. Ela não está só no projeto de decoração da arquitetura. Tudo isso leva em conta. Então, eu sou muito chique, por exemplo. Vou dar um exemplo muito básico para vocês. Nas propostas comerciais da FAGEP, a gente coloca a logo da empresa que a gente está apresentando para elas, em todas. A logo, eu sou muito chata com isso. Tem que estar em alta qualidade da empresa e não pode ter fundo. Então, por exemplo, essa logo da FAGEP que vocês estão vendo aí nesse PPT, ela está sem fundo. Porque imagina, tá o PPT todo azul e a logo com um fundo branco, assim, um negócio bem feio, sabe? Então, isso faz a diferença para o cliente. Então, sou chata com detalhes, principalmente voltados a essas coisas, proposta, etc. Você para o cliente e tá uma palavra escrita errada. Agrega valor, sabe? Então, o cliente vê a proposta e fala: meu Deus, ele não tira 2 segundos para tirar o fundo da minha logo. Ele vai me entregar um projeto de qualidade, sabe? Então, proposta de valor está em tudo. Desde a maneira que você responde o cliente, como você manda mensagem, a rapidez que a gente manda a proposta. Gente, tipo, de verdade. O nome do cliente com o nome de outra empresa. Exatamente. Então, por exemplo, para quem vende para empresas, e às vezes a gente faz a proposta personalizada. Aí a gente vai fazer uma proposta em cima de uma proposta já existente, só edita. E esquece de mudar o nome. Gente, sério, isso é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Então, é muito importante a gente entender que todas essas pequenas coisas fazem diferença na proposta de valor que o cliente enxerga na nossa empresa, sabe? E principalmente a gente no Movimento Empresa Júnior, que vocês podem muitas vezes encontrar concorrendo a negociações com empresas seniores de mercado e etc. Então, é muito importante vocês se atentarem a esses detalhes. Boa? Pode passar, Bruna. E aí, uma proposta assertiva de como é que você entende qual a proposta de valor da sua EJ. E aí eu trouxe, por exemplo, essa proposta de valor da empresa Júnior que tá e veio. Mas aí vocês entendendo, dentro do segmento de vocês, como vocês vão entregar o valor de vocês. Então, primeiro, é aquilo centrado no cliente. Desde o começo a gente está falando, porque proposta de valor é como você entrega valor ao cliente. Então, não é sobre a EJ, é sobre o cliente. Então, é preciso conhecer ele. E aí, do que é que ele precisa? O que é que ele gosta? O que ele ainda não sabe que precisa? E o que só o CJ pode oferecer? Então, entender... vou dar um exemplo bem básico. Muitas empresas grandes, grandes mesmo, assim, grandes grupos, procuram EJs porque grandes consultorias não conseguem entregar inovação para eles, sabe? E eles querem pessoas jovens que estejam ali atualizadas com o mercado para isso. E aí, por exemplo, a minha J de origem, o perfil de cliente dela são clientes maiores, são empresas maiores.
Então, ela passar uma mensagem nas redes sociais, nos canais de vendas voltados à inovação, faz com que a proposta de valor delas fique muito mais atrativa para esse perfil de cliente, sabe? Então, é muito importante a gente entender, fazer essas perguntinhas para o nosso perfil de cliente. E aí a gente pode, tanto por meio de pesquisas, quanto por meio de pesquisas de mercado. Então, vocês, entendendo o perfil de cliente de vocês, podem fazer um Google Forms rápido para coletar algumas percepções desse perfil de cliente e fazer com que a proposta de valor de vocês fique mais assertiva para eles. Pode falar, Thay. Boa. Um complemento ao que a Ju disse é, de fato, a gente escutar o cliente. Então, na reunião de diagnóstico, não é para você ficar apresentando a sua Jota, de não sei o que, do seu serviço e tudo mais. Não, você tem que escutar a pessoa. Você tem que saber o que ela está precisando, o que ela está querendo, de que forma que ela se comunica. Se ela falou do cachorro dela, você tem que colocar no projeto de arquitetura alguma coisa que vai dar um mimo pro cachorro dela. Porque tudo isso tá, de fato, no encantamento, sabe? Então, é muito mais de você saber escutar do que de você falar e apresentar. É mais assertivo quanto mais você escuta para, de fato, saber o que ele está precisando e de que forma que você vai ajudar. Aí, foi um complemento. Perfeito. E até sobre isso que Thay falou, pode deixar nessa página mesmo, Dex. Até sobre isso que Thay falou, ontem no treinamento que ela também citou que a gente teve, a pessoa que estava dando treinamento falou: nunca em uma proposta você deve falar mais que seu cliente, sabe? Isso é muito real. Então, você precisa escutar muito. Você precisa saber também fazer as perguntas certas para que ele, de fato, para que você consiga saber esses pontos dele. Boa? E aí, aqui eu trago alguns elementos de valor. Então, o que são os elementos de valor? São formas que vocês conseguem criar uma proposta de valor um pouco mais, como se fosse uma receita de bolo, assim, entre aspas. Então, alguns elementos de valor são o impacto social. Então, o MED tem muito isso. Principalmente o meu perfil de cliente, né? O perfil de cliente da FAGEP. De, por exemplo, o impacto que aquele projeto que vai estar sendo executado vai... Boa noite, tudo bom? E aí, o que é que aquele projeto vai estar gerando de impacto social no empreendedorismo jovem e no cenário universitário de Pernambuco, sabe? Então, enfim, a gente tem alguns elementos voltados a isso. Mudança de vida, benefício emocional, benefício funcional. Vocês podem procurar esses elementos um pouco mais aprofundados, até porque, enfim, não faz muito sentido a gente adentrar aqui, mas vou dar só um exemplo de benefício funcional. Numa empresa júnior de administração, de gestão, muitas vezes o cliente pode estar perdendo dinheiro porque não tem uma planilha organizada de entradas e saídas de fluxo de caixa. E aí o benefício funcional dele contratar um planejamento financeiro, dele realmente contratar essa consultoria financeira, é ele conseguir investir, sabe? Ele conseguir juntar dinheiro e fazer com que a empresa dê mais lucro. Então, enfim, pode passar. É fundamento de uma proposta que a gente tem também. Então, assim, isso é papo para, sei lá, mais 30 minutos, que é basicamente como a gente tem uma proposta, tanto de, enfim, valor, quanto uma proposta, de fato, proposta. Mas é muito importante isso de clareza que eu falei. Então, foi aquela frase que eu falei. Se você não consegue passar a proposta de valor em uma frase, você tem que explicar muito, porque a proposta de valor não está clara, ela não está contemplada. Então, é muito importante a clareza. A linguagem, a gente tem que se adaptar muito ao nosso cliente. Então, também naquilo que Thay falou, de entender como é que a gente vai comunicar isso. Transparência e direcionamento. É isso, eu vou juntar as duas para explicar. Como é que eu vou trazer uma proposta de valor? Como é que eu vou trazer uma proposta de, enfim, um serviço, um produto, se eu não sei explicar sobre ele, ou se eu não sei qual é o direcionamento para que aquela pessoa entenda sobre ele, quais são os próximos passos do meu contato com ela. Então, isso entra muito naquilo de, estou aqui apresentando uma proposta para você, os nossos próximos passos são esses, sabe? Então, a gente tem que aprender a levar o cliente na direção que a gente quer, para que, de fato, enfim, a gente consiga demonstrar essa proposta de valor de forma mais clara. Pode passar, Bruno. E aí, aqui, a gente tem outra metodologia, né? Que é o Canvas de proposta de valor. Então, a gente tem a valor e o perfil do cliente.
E aí também é bem complexo de se explicar, mas basicamente vocês pegando essa base, vocês conseguem preencher essa base e entender se os produtos e serviços de vocês estão contemplando essas dores do cliente. Então, basicamente, a gente tem algumas lacunas, igual a gente teve lá no plano de modelo de negócio. E aí, por exemplo, primeiro olhando para o perfil do cliente. Quais são as tarefas que esse cliente tem? Então, vou dar o exemplo de cliente da FAGEP. O cliente da FAGEP, geralmente, são empresas que precisam recrutar pessoas, que precisam realmente recrutar pessoas de movimento empresa júnior. E as tarefas desse cliente são encontrar pessoas para recrutar, realizar o processo de recrutamento. Ele tem várias tarefas que ele vai realizar. E aí, quais são as dores dele? Eu não consigo achar pessoas qualificadas no mercado de trabalho. Eu vou realmente adentrando essas dores. E quais são os ganhos que ele tem? Ou seja, o que é que ele gostaria de ter para sanar essas dores? E aí, entendendo esse perfil do cliente, a gente consegue passar para a proposta de valor. O que alivia essas dores? Então, como eu posso pegar essas dores que eu coloquei, como, por exemplo, a falta de membros, a falta de gente qualificada no mercado de trabalho, e consigo aliviar essa dor, sabe? Como é que o meu produto ou serviço pode ajudar a fazer isso? Os produtos e serviços que, enfim, eu tenho a ofertar, e os criadores de ganho, que é como eu posso impulsionar para fazer ele ter esse ganho que ele tanto espera, sabe? Então, é algo que vocês também podem ver para preencher. E a gente sempre usa na FAGEP esse Canvas para construir nossos produtos, para entender se está fazendo sentido nossa proposta de valor também. Pode passar, Bruno. E aí a gente entra no último tópico, né? Que é o de cadeia de valor. Então, o que é cadeia de valor? Cadeia de valor é como a gente organiza os processos da nossa J para que a gente consiga entregar bem os produtos ou serviços ao cliente. Então, basicamente, assim, se eu não tenho uma boa gestão do meu time, se eu não entendo o que meu time está fazendo, eu não sei se eles estão fazendo um projeto a tempo, sabe? Eu não sei se eles estão realmente executando sem atrasos para que o cliente esteja satisfeito. Então, cadeia de valor é entender como os processos internos da EJ vão criar valor para o cliente, ou seja, o que é melhor para o cliente. Pode passar, Breno. E aí, algumas atividades primárias que, enfim, são exemplos disso que eu acabei de falar. Logística de entrada, operações de saída, marketing, vendas, serviços. Então, é entender como esses processos estão rodando para que eu entregue o melhor para esse cliente. Pode passar, Breno. E algumas atividades de apoio, que são como, por exemplo, a infraestrutura da minha Jota, que como é que eu vou receber, digamos, um cliente se a infraestrutura da Jota não está legal, se vocês têm uma sede. A gestão de RH, o desenvolvimento tecnológico, aquisição e compras, etc. Então, realmente, essa atividade de apoio dentro da EJ, que auxiliam nossos serviços ou produtos a serem melhor entregues para o cliente. Pode passar, Dulce. E aí, basicamente, essa foi a parte, né, de, enfim, cadeia de valor. A gente tem algo muito, muito mais complexo, né, do que, de fato, enfim, a gente conversou agora. Mas aí, qualquer à disposição, vou colocar o arroba do meu Telegram, porque eu vou ter que sair, que eu vou fazer prova agora. Mas foi massa estar com vocês, ainda vamos continuar. Enfim, tocando o momento. Beijo. Beijo, Ju. Obrigada pelo momento. E aí, Dex, vem aqui. Muito importante que a gente não chegou a falar ainda no PUF, que é, beleza. Eu sei que, sei lá, minha J é do curso de administração, de logística, de direito, mas eu ainda não tenho muita ideia do que eu posso oferecer para o meu cliente. Eu já entendi o que eu posso fazer para agregar valor e o que é o modelo de negócio, mas aí como fazer isso? E aí esse momento vai ser comigo, né? Oi, você já me conhece, então não vou me apresentar, mas vamos lá. Eu gostaria, inclusive, de trazer para vocês, introduzir para vocês o planejamento estratégico da rede, que é um documento que vocês vão ouvir muito falar, tanto quando vocês entrarem na rede federada, como agora no processo de federação. O planejamento estratégico da rede é a documentação, é a visão de futuro que o Movimento Empresa Júnior segue. Então, todas as empresas júniores, as 1.600 do Brasil,
seguem o planejamento estratégico da rede. E ele traz muitas coisas para a gente, tanto voltado para soluções, serviços, tudo que vocês imaginarem. Inclusive, vou colocar esse documento no Drive para vocês conhecerem um pouco mais sobre ele. E aí, dentro desse planejamento estratégico do pé da rede 22-24, a gente tem uma definição que é colocada para a gente do que é uma solução. E aí, nesse documento, a galera traz que uma solução é um produto ou um serviço que é ofertado da empresa júnior para os consumidores. E esse produto ou esse serviço, ele tem que trazer retorno diretamente para a receita operacional da empresa júnior, para o faturamento. Então, tudo que você vende tem que trazer um retorno para a sua empresa júnior. E aí, essa contrapartida, ela tem que ser paga com um valor monetário, porque não existe, por exemplo, prestação de serviço em que você, e aí é um cuidado, você não pode prestar um serviço, sei lá, para a faculdade, e a faculdade vai lhe dar um computador em troca. Isso, dentro do Movimento Empresa Júnior, não é válido como uma fonte de receita, um faturamento, porque a empresa júnior tem que receber financeiramente por essa prestação de serviço, para que a empresa júnior possa investir em outras coisas, como a vivência empresarial, que é uma coisa que eu já falou para vocês, que é tudo que está dentro do Movimento Empresa Júnior. E aí, vocês podem ter percebido que a gente tem duas classificações de solução, que é produto e serviço. E eu queria trazer para vocês aqui a diferença entre os dois, porque muita Jota não sabe ainda como pode também vender produtos além de serviços. Serviços, eu já vou começar com esse ponto, serviço é algo temporário. Você tem um contrato, você fecha com o cliente, ele fala, eu tenho essa necessidade, você precifica, e aí, sei lá, seu projeto vai ter 2 meses. Quando acabar os 2 meses, a pessoa pode renovar, mas é algo temporário, tem um começo e um fim. E um serviço é algo, de fato, né, que você vende a partir da necessidade, a partir de uma dor. E o serviço pode ser vendido em escala ou profundidade. Como assim, Brenda? Dando exemplo prático. Uma empresa júnior de gestão, ela pode vender em escala. Ela pode vender muito, porque muita gente precisa de uma organização de processos, de planilha de planejamento financeiro. Então, ela pode vender com escala muito grande. Mas o ticket médio dessa solução não necessariamente vai ser alto. Então, pode ser 30 projetos de R$3.000. Mas, em contrapartida, você pode oferecer serviços em profundidade. Ou seja, o seu cliente, a sua pessoa ali que vai receber o serviço, é uma pessoa mais específica e você vai vender com uma menor quantidade de soluções, mas o valor vai ser mais alto. Então, ao invés de ser 30 projetos por 3.000, você pode vender 5 projetos, cada um valendo 20.000, 15.000 reais. Essa seria a diferença entre escala e profundidade. E dentro do Movimento Empresa Júnior, tem empresas que seguem ambas as abordagens, tanto em escala como em profundidade. Depende muito do modelo do seu serviço. E eu trouxe como exemplo para vocês aqui a Prisma, que traz esses serviços aí no site deles. E no produto, eu trouxe as minhas 2 AJs que eu cuido assim dentro do Movimento Empresa Júnior, porque elas têm exemplos muito claros disso. Já quando a gente olha para produto, é algo contínuo. Ou seja, exemplo prático. Não vou dar um exemplo prático, não. Vou dar esse exemplo aqui. Quando você contrata uma plataforma, sei lá, uma plataforma de cursos, tipo Alura, Coursera, Udemy, sei lá, plataformas de cursos famosas, você paga uma assinatura. E pode ser uma assinatura por 1 ano e tal, mas você usa por um tempo muito longo e o produto vai estar sempre ali. Você fecha o computador, abre e vai estar lá. Você faz qualquer coisa, o produto vai estar ali para te atender. É algo contínuo, muito diferente de um serviço. E um produto, ele atende uma necessidade muito específica. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês um produto que a FECAP Júnior, inclusive, começou a vender, que é uma plataforma, que é um onboard, que tem várias modalidades. E aí ele traz para as empresas juniores o seguinte, eu vou te dar uma plataforma que você pode fazer o seu gerenciamento financeiro de projetos, de tudo que você quiser, dentro de uma plataforma só. E quem vende isso é uma empresa júnior para outra empresa júnior, é um produto. E aí você paga uma assinatura, paga um tempo e fica com um produto para você. E, inclusive, é uma coisa que gera muito valor, porque dentro do Movimento Empresa Júnior, a maioria dos produtos que são vendidos são ou máquinas, então quando a gente olha para a empresa júnior de engenharias, enfim, que fazem e entregam máquinas, mas também sistemas como esse do onboard. E não é só a FECAP Júnior que vende produtos. Muitas empresas juniores vendem produtos hoje em dia, em uma abordagem super massa e moderna, que a gente começou a trazer no Movimento Empresa Júnior desde o ano passado, né, 2022. E aí, beleza.
a gente sabe... Eita, pode falar, Thay. Pô, era só destacando que, tipo, isso é muito de inovação, sabe? Que a gente preza aqui no MED. Então, diversas empresas juniores que, tipo, a gente às vezes acha que não faz nem sentido trazer algo diferente, algum sistema, alguma plataforma, faz sentido porque a gente está inovando. Então, era só isso que eu queria destacar. Total, Thay. Inclusive, um exemplo prático. Até o ano passado, na minha empresa Júnior, a gente só estava vendendo serviço. E uma coisa muito importante também, caso a sua empresa Júnior queira vender cursos, fazer capacitações presenciais, isso pode, isso é um serviço. Mas se você fechar todo ano com, sei lá, faculdade, fazer um curso para o curso de administração, isso pode se tornar um produto que você venda, sim, com mais constância e que dure um tempo maior. E, inclusive, isso é bastante comum, tá? EJs venderem cursos e é um bom caminho para se começar. E aí eu queria reforçar uma coisa que eu acho muito importante, que é não adianta você criar um serviço assim, incrível, que para você é muito massa, que seria massa para os alunos que estão dentro da sua EJ, se não existe uma dor que precisa ser atendida. Então, sei lá, eu posso criar um produto assim incrível que vai mapear X coisas, mas se ninguém na face da Terra precisar disso, não importa o quão bom ele possa ser, se ele não atender a dor de alguém, ele não vai ser útil. E aí, para que um bom serviço exista, a gente precisa saber dessa dor. E como saber disso? Vamos olhar assim no escopo de vocês, da realidade de empresas juniores aspirantes. Provavelmente vocês estão no ponto agora em que vocês ainda não venderam nenhuma solução dentro da empresa júnior de vocês, ou estão começando a vender, mas ainda estão incertos em como executar essa solução e como vender essa solução, seja ela um serviço ou um produto. E aí, como é que a gente pode saber o que é que a gente pode ofertar nesse início de jornada? O primeiro ponto é olhar para dentro. Primeiro, antes de tudo, vocês têm que entender, beleza, se a minha... Eu preciso saber qual o serviço da minha J, mas primeiro eu preciso saber quais os cursos que a minha J aceita. Porque até voltando para esse slide aqui, eu não falei uma parte para justamente trazer para vocês que uma solução ela precisa estar correlacionada ao conteúdo programático dos cursos que a EJ aceita. Então, não vai fazer muito sentido, por exemplo, a sua EJ ser de arquitetura e você está prestando serviço de, por exemplo, engenharia de alimentos. Eu estou aqui numa empresa júnior de engenharia de alimentos, que é Elementos. E imagina se uma empresa júnior de arquitetura fizesse coisas de engenharia de alimentos. Não ia fazer muito sentido, porque são coisas super diferentes, sabe? Então, primeiro, preciso entender quais cursos a minha J seja e aceita. Dentro dos cursos que ela aceita, o que é que a gente aprende. Então, sei lá, em arquitetura a gente aprende sobre muitas coisas, eu não vou saber, mas vou dar um exemplo de design. Em design a gente aprende sobre tudo, sobre design de serviço, design de moda, design de experiência, design gráfico, tudo. Então, se a galera entra na minha empresa júnior sabendo disso tudo, elas conseguem executar isso e eu consigo transformar isso num serviço. Então, a minha empresa júnior vai ser baseada no meu conteúdo programático do curso. Isso, inclusive, pode ajudar muito vocês nesse início. E eu trouxe esse exemplo, que você pode ter vários rumos. Curso de administração, posso fazer tanta coisa, otimização de processo, abertura de, sei lá, CNPJ, acompanhamento de colaboradores, cliente oculto, tudo que você imaginar, dá pra fazer. E aí, beleza, eu olhei pra dentro, vi isso tudo, agora é hora de olhar pra fora. Entendi o que é que eu posso fazer, mas eu preciso descobrir quais são as dores que as pessoas estão sentindo. E aí, retomando a coisa que as meninas falaram, primeiro vocês vão ter que entender qual é o tipo de cliente de vocês. No caso, sei lá, da Arco, muitos clientes da Arco são pessoas físicas que querem reformar a casa, armazém de construção, ou escritórios de arquitetura, ou lojas também, né? Mas, sei lá, uma empresa júnior de design, a minha, no meu caso, os nossos clientes eram pessoas físicas que estavam criando a sua própria startup ou empresas de grande e médio porte de tecnologia. É muito diferente. E aí, para eu entender qual é o meu cliente ideal, eu preciso fazer todo esse processo que as meninas explicaram e depois entender qual a dor dessas pessoas que eu quero atacar. Porque essas pessoas podem ter vários problemas, mas eu não necessariamente vou atender todos. Então, eu preciso escolher o que é que eu quero fazer. Outra coisa, quais são as oportunidades ao nosso redor que eu posso aproveitar? Principalmente nesse início de EJ, a gente vai ter a gente pode ter uma certa dificuldade em se apresentar para o mercado, porque a gente não vai ter um portfólio, porque a gente nunca prestou serviço.
E quais podem ser os nossos primeiros clientes? As nossas instituições de ensino. A UFPE, IFPE, UFAP, todas elas, a gente pode fechar alguma coisa, porque elas vão ser muito importantes para acrescentar no nosso portfólio. Além disso, muitas instituições de ensino hoje possuem empresas parceiras que são anexas a ela. Então, sei lá, aqui na Federal a gente tem a Motorola, a gente tem a Samsung, eu acho que está aqui ainda. Então, a minha empresa júnior pode entrar em contato com eles porque eles estão aqui fisicamente, então eu posso ir lá, conversar com eles, apresentar meus serviços e descobrir o que é que eu consigo fazer. Isso de oportunidade vai ser muito importante para vocês agora. E aí, beleza, eu sei o que eu posso fazer, sei qual dor eu quero atender, entendo das oportunidades que estão ao meu redor. E aí, falando de novo sobre diferencial. O que é meu e ninguém mais tem? O que é meu e ninguém mais tem? Por exemplo, dando perspectiva aqui. Eu estou na Elementos. Mas, sei lá, se eu pegar outra empresa júnior de engenharia de alimentos, eles não vão executar o projeto da mesma forma que a Elementos faz. Porque é o jeito Elementos de executar projeto. Assim como é o jeito Prisma de executar projeto, é o jeito Arco de executar projeto. É o jeito único que a EJ tem, que é comunicado desde o início da negociação, desde o Instagram da empresa júnior, que traz isso, que é o que é meu e ninguém tem. É meu. E o segundo ponto é qual o lugar da minha EJ no mundo. Eu preciso entender quem são os meus concorrentes e o que eles estão fazendo. Então, se a galera começar a fazer um tipo de serviço que eu não estou fazendo e está dando muito certo, eu vou fazer também e eu vou dar o meu jeitinho. Eu vou criar a minha metodologia, eu vou dizer, pô, o meu serviço é autoral, a gente criou uma metodologia própria e é diferente, é nosso. Então, esse é o nosso lugar no mundo. E outra coisa, como é que a gente consegue, sei lá, pegar uma EJ de gestão, que é o que mais tem no Brasil, e fazer com que ela seja diferente das outras? E aí é aí que entra o que é seu e ninguém mais tem. Como que você vai trazer os seus valores, como as meninas trouxeram, para os seus clientes? Como você vai trazer a sua vivência, a sua história para os seus clientes, que é o que vai trazer esse impacto. E aí, por fim, como realizar, com a parte mais específica, como é que eu posso entregar os resultados que irão minimizar a dor do meu cliente através desse processo. Então, independente, assim, não adianta se entrar no site de uma EJ na internet para ver como eles executam um projeto e esperar que você e a sua EJ consigam executar da mesma forma. Porque não vai fazer muito sentido. Mas você pode pegar inspirações de outras empresas para fazer o seu jeito de executar esse projeto. Então, sei lá, se eu olhei para uma outra EJ, ela tem 6 etapas de um serviço que eu posso fazer, por que eu não posso fazer em 4? Eu posso ter nomes de etapas diferentes e as etapas elas vão ser diferentes, mas elas vão seguir a mesma ideia, mas vai ser diferente. Esse é o que importa. E aí, por fim, vocês definirem o passo a passo que vocês vão utilizar para fazer tudo isso. A gente não consegue se aprofundar aqui nesse momento sobre, poxa, como é que eu vou realmente criar um serviço, mas lembrem do treinamento que Letícia deu ontem sobre Design Thinking, que ele ajuda muito a gente a resolver qualquer problema. Se tem um problema, sei lá, minha geladeira quebrou, como eu vou resolver? Design Thinking, ele vai te ajudar, ele ajuda em tudo. E aí, era um pouco muito disso que a gente queria trazer hoje. Eu queria só perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente conversou, falar que todos os treinamentos já estão lá no Drive que eu enviei no Telegram para vocês e perguntar, enfim, se vocês têm alguma dúvida para mim, para Thay, de forma geral, sobre o processo. Estamos aqui abertas. Deu para entender tudo certo? Tudo bom? Coisa linda, então. Tem uma pergunta. Alguém que está aqui nessa call pode falar quais são os serviços da sua empresa júnior e o que é que vocês fazem nele? O que vocês pretendem fazer nele? Se ninguém falar, eu vou ter que puxar alguém. E aí, se você não falar, vai ficar feio pro meu lado. Alô, alô. Opa, Lucas. Pronto, Boa falei noite. vocês dois. Boa noite. Tudo direitinho? Pode falar primeiro, Lucas. A minha fala é bem rápida, na verdade. Beleza. Os serviços que a EJ da gente está fazendo atualmente são mais voltados para a área de elétrica e área de civil, de projeto elétrico. Esses são dimensionamento de quadro e cargas, projetos estruturais na área de civil. Aí esses são os projetos que a gente mais está tendo, assim. Tem outros no portfólio, mas são
são que saem menos da empresa da gente. Boa, massa. A gente não tem muita distinção entre setores da economia, né? Serviço, indústria, agropecuária, mas está tudo em fase muito ideal ainda, está tudo no papel ainda. Na verdade, construindo o organograma. Saber os serviços é também pelo organograma. Então, inclusive, Anderson, se precisar de ajuda, chama a gente, tá? No Telegram, no WhatsApp, que estamos aqui. E eu queria disponibilizar para vocês aqui o contato das meninas, caso vocês queiram entrar em contato direto com elas, mas Júlia Sá já mandou aqui o contato dela do Telegram, e aí, Thay, manda o teu aqui também pra galera salvar, pra você ficar bem famosa. E eu queria agradecer pela participação de você, Thay, de Ju, que já foi embora, né? E aí eu não vou agradecer ela não, só depois. Mas muito obrigada, Thay. Acho que o internet travou. Ou foi a dela? Não sei. Foi a dela? Foi a dela que travou. Ah, ok. Eita, tô aqui, mas eu tô ouvindo vocês ainda. Boa. Só te agradecer, Thay, pela tua presença, pela participação de vocês, gente, também.